Oi pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Beatriz e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um devocional de uma maneira muito simples. Vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu uso na hora de fazer o meu e espero que vocês gostem do vídeo. Muitas pessoas falam sobre o devocional, mas às vezes não sabem exatamente o que é ou como começar de maneira simples. Então hoje eu quero ajudar a vocês que têm dificuldade com isso. Então, o devocional começa com pequenos momentos e aos poucos vai se tornando um hábito. Eu perguntei para vocês lá no Instagram quais eram as principais dúvidas ou dificuldades que vocês tinham na hora de fazer o devocional. Então a primeira pergunta era ter constância. Como ter constância? Quando a gente se posiciona, para começar a ler a Bíblia, ter um relacionamento, se achegar a Deus, a gente acaba se deparando ali com momentos em que a gente fica, e agora? Eu preciso fazer, mas tem dia que você fica ali com preguiça. E isso era uma coisa que me deixava muito travada. Porque quando eu começava a ler ali, comecei a ler o livro de Esther. Eu li o primeiro capítulo num dia, aí depois eu lia no outro e ia desanimando. Eu ia ficando com preguiça ali na hora de ler. Gente, vou ser sincera, eu ficava com preguiça mesmo. E muitas das vezes eu deixava de ler a Bíblia porque eu estava com preguiça, ou então porque eu dava atenção para as coisas que não era para ser dada atenção naquela hora. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ser posicionado. Não adianta você querer ter intimidade com Deus, não adianta você querer ler a Bíblia, fazer um devocional, se você não estiver disposto a deixar a preguiça, a deixar as coisas que vão ali te distrair para ter um momento com o Senhor. Pessoal, já anotem essa frase, que ela é muito importante e foi uma frase que ajudou muito a mim na hora de vencer a minha inconstância, que é o seguinte: a noiva não se prepara na igreja, a noiva se prepara em casa. Então, nós somos a noiva de Cristo. Nós não nos preparamos na igreja, não esperamos o dia de estar na igreja para poder se encher da palavra, se encher da presença. Nós nos preparamos no secreto, porque é no secreto que Deus vai falar com a gente. É no secreto em que nós vamos entender as coisas que Deus vai estar falando conosco, Tem um versículo na Bíblia em que Jesus nos ensina a ter esse tempo de intimidade com o Senhor no secreto, que é lá em Mateus 6,6. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então nós temos que nos encher no secreto. Não é só ali diante das pessoas que a gente tem que mostrar ali para elas que nós estamos cheias. Não. Quando nós estamos na igreja, é para a gente transbordar daquilo que o Senhor já nos encheu no secreto. Então a importância da gente se encher no secreto é muito grande. Outro versículo aqui, ainda em Mateus 7,7. Diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Tá, Bia, mas como que eu posso fazer então o meu devocional? A primeira dica é: tenha uma Bíblia física. Por que ter uma Bíblia física? Você pode ter uma Bíblia no celular? Pode, mas o celular vai ter muitas distrações ali na hora de você estar lendo a palavra do Senhor. Pode chegar mensagem, pode ter ligação. Então, quando nós estamos fazendo o nosso devocional, é para a gente ter um tempo de qualidade com o Senhor. Devocional nada mais é que um tempo devocionado a Deus. Então, nós temos que estar ali diante do Senhor, preparar um tempo para Ele e sem deixar com que as distrações do nosso dia a dia, por exemplo, o celular, nos disperse do que Ele tem a falar com a gente. Uma coisa muito importante também: se você mora em uma casa com a sua família, avisa as pessoas da sua casa, fala assim: olha, agora eu estou indo pro meu quarto, vou fazer meu devocional, então por favor, não fiquem entrando, não fiquem batendo na porta ou me chamando, porque esse tempo é muito importante. Você precisa estar muito ligado ali porque Deus tem para falar com você, porque é aos pouquinhos que você vai começar a entender, a discernir aquilo que Deus tem preparado para você. No meu dia a dia, eu separo 2 louvores, normalmente, para poder estar orando. Eu começo orando, falando para o Senhor estar aqui comigo, preparando mesmo ali o ambiente.
E no segundo ali é mais pra adoração mesmo, né? E então eu peço a Deus, começo orando, né? Pedindo a Deus sabedoria, entendimento da palavra, que Ele fale comigo através da palavra dele, que Ele possa me ajudar a entender, não apenas ficar só nas letras, sabe? Mas ir além daquilo que está nas letras, para que Ele possa me mostrar as coisas que Ele quer que a gente entenda da palavra dele. Na hora do devocional é muito simples. Você pode conversar com Deus como você conversa com um amigo. Você não precisa ter muita formalidade, falar assim, ó Deus, altíssimo, soberano. Gente, você está conversando com Deus. Deus é seu pai. Então você não precisa chegar no teu pai e falar, ó Vossa Excelência, como é... Não, você não fala desse jeito com seu pai. Eu te garanto que não é assim que você fala, né? Então, você vai ter respeito sim com Deus. Você pode falar, pai, eu estou aqui, então vamos ter um tempo juntos, que o Senhor possa estar comigo. Eu quero fortalecer, quero me aproximar mais do Senhor, ter um relacionamento firme no Senhor. Então, você vai conversar com Deus como você conversa com um amigo. É muito simples, gente. Um exemplo de como eu faço no meu dia a dia. Essa semana eu tô lendo Provérbios, então eu falo, Senhor, ontem nós paramos em Provérbios 20 e hoje vamos começar a ler Provérbios 21. Gente, é literalmente desse jeito que eu falo, tá? Eu converso com Deus como converso com um amigo. E eu ainda chamo Jesus para sentar do meu lado. Falo, Senhor, senta aqui do meu lado e vamos ler juntos. Eu acho muito importante a gente falar assim com Deus, sabe? Porque a gente vai estar criando realmente um relacionamento. Uma dica também muito importante que eu gosto de fazer nos meus devocionais é ter lápis de cor. Eu já testei, gente, marcar texto em gel, marcar texto normal, sabe? E passava ali na folha, mas acabava transferindo. E o marca-texto em gel, ele não transfere, ele é muito bom, mas eu prefiro usar lápis de cor. Então, o que eu faço? Eu separo ali... os lápis de cor, tipo o amarelo, eu uso pra quando é Deus, um anjo ou Jesus falando. Ali, tipo, depende do livro que eu tô lendo. E eu gosto de usar rosa, tipo assim, pras coisas assim que eu tenho que aprender como menina, né, como mulher. Então, eu gosto de usar o rosa pra grifar essas coisas assim que aparecem na palavra, tipo, mulher virtuosa, ela faz isso e aquilo. Então, eu uso o rosa pra isso. Mas você pode fazer, tipo, do jeito que você se achar melhor. Eu gosto de deixar minha Bíblia, olha, bem grifada, ela é bastante. Eu gosto muito de estar ali anotando nela e passando lápis de cor, porque eu acho que quando eu olho pra Bíblia, eu falo, opa, aqui é Jesus falando. Então, eu não vou ficar, tipo assim, perdendo muito tempo ali, sabe? Em procurar quem tá falando, e agora? Quem será que tá falando? É um personagem ali da Bíblia? É um discípulo? É Jesus? Quem será? Então, eu gosto de usar certas cores na Bíblia em que eu vou conseguir me achar rápido. Comece lendo um capítulo por dia. Você não precisa querer ler um livro inteiro no dia, né, gente? Porque tem livros aqui na Bíblia que tem 50 capítulos. Salmos, por exemplo, tem mais de 100 capítulos. Então, você pode começar lendo aos pouquinhos. Leia um capítulo por dia. Como que eu vou anotar ou então entender aquilo que tá ali na Bíblia, né? O que eu faço? Eu leio e eu vou conversando com Deus como se Deus estivesse me explicando, porque é muito isso, gente. É incrível quando você tá fazendo seu devocional e você tá lendo ali e na hora você começa a ter muitas... Eu, por exemplo, tenho muitos pensamentos ali na hora, então eu fico, uau, é isso e tem mais isso. Eu gosto muito de pesquisar também as palavras em que eu vejo que se repetem muito. Por exemplo, ali em Gênesis, né? Que fica no princípio Deus criou os céus e a terra. Então eu pesquiso o significado dessa palavra em hebraico. E, assim, os significados são lindos. Então, o que eu faço? Antes, como eu não sabia como fazer um devocional da maneira certa, o que eu fazia? Catava um capítulo ali e eu resumia aquele capítulo. Só que agora eu entendi que eu não preciso resumir o capítulo para entender o que está falando. O que eu posso fazer? Eu pego ali aquele capítulo, eu pego as partes mais importantes que eu posso aplicar ali na minha vida, no hoje. Por exemplo, ame o seu próximo. Então, eu coloco ali, amar o próximo, né? Então, você vai explicar ali pra você mesmo, de uma forma que você entenda o que você leu naquele capítulo. Então, são coisas assim, muito fáceis de você ir anotando, de você ir grifando. Eu gosto também de ter post-it. Eu amo ter post-it. Ó,
eu tenho esse daqui. Eu uso também os que são menores, que eu consigo colocar versículos mesmo. Porque quando eu tô lendo, eu falo, nossa, esse versículo aqui ele é muito importante. Eu preciso ter ele grifado, preciso ter ele anotado pra mim, lembrando. Então, eu anoto ele nos post-it e coloco, tipo, na parede, assim, da minha cama. Perto da minha cama. E fica muito nítido, assim, quando eu acordo. E eu consigo ver os versículos que eu anotei, que são, pra mim, são muito especiais, sabe? Então você pode fazer isso. Se você não tiver um post-it, anota num caderno, assim, o versículo que mais falou com você. Você pode ir ali e anotar. Gente, o mais importante no devocional também não é apenas só você ficar falando, né? Pensa assim, é uma conversa entre duas pessoas. Se uma pessoa ficar falando, e a outra não falar nada, fica um relacionamento ali que não fica muito certo, né? Porque as duas pessoas vão querer falar. Então, quando você está conversando com Deus, é a mesma coisa. Não adianta você querer ficar falando muitas coisas também. Você pode falar com Deus, mas também deixa uns minutinhos ali para você sentir a presença dele, escutar o que Deus tem para falar com você. Ah, Bia, mas ainda não sei discernir a voz de Deus. Fica ali com o olhinho fechado, pensando ali sobre a palavra, discernindo ali o que você leu, o que você estudou, porque é muito importante, porque como num relacionamento, não é só uma pessoa que vai ficar falando, né? As duas pessoas têm que falar. E, gente, o mais importante é não desistam no meio da sua caminhada, no meio do seu relacionamento com o Senhor. Porque às vezes a gente tá ali lendo e pode ser que não tenha alguém que te apoie, pode ser que não tenha alguém que ali esteja ali, né, te falando, olha, vamos ler a palavra. Então, não desista, mesmo que não haja pessoas assim te estimulando ali, né, para você estar lendo a palavra do Senhor. Porque lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. Então, você faz isso para Ele, entendeu? Então, esteja sempre disposta a entregar mais para o Senhor. Esteja sempre disposta a estar se aprofundando melhor neste momento com o Senhor. Porque entenda uma coisa, é somente através da palavra que você vai poder discernir a verdade. Porque lá em João, Jesus vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Então, isso é muito importante. Você precisa ler a palavra de Deus. Não é uma opção, não é uma escolha. É necessidade básica. Porque não tem como a gente falar para as pessoas, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas sem conhecer quem Ele é. Então nós precisamos conhecer quem é Deus. O propósito do devocional é fazer isso. Nós precisamos ser pessoas posicionadas, porque nós precisamos estar levando a palavra do Senhor. Então não tem como a gente querer ajudar alguém se a gente também não lê a palavra de Deus. Não tem como a gente falar para as pessoas do Senhor, né, cumprir o ID, como diz na Bíblia, se a gente não vai ter intimidade com Ele no secreto, porque isso é muito importante. Lembrem-se dessa palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Então, vocês precisam se aprofundar na palavra, vocês precisam ler e ter constância com o Senhor. Sei que no começo pode ser que não seja fácil, gente, porque você está ali matando a sua carne dia após dia. Mas é que Jesus fala, quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Então você vai precisar vencer a preguiça, você vai precisar vencer todas as distrações que te impossibilitam de viver algo extraordinário com o Senhor. Porque nós também não podemos ficar esperando somente a palavra do culto para a gente ser cheio. Como eu já tinha dito antes, nós precisamos ter constância com o Senhor e ler sempre a palavra dele. Ah, Bia, mas eu acho isso difícil. Vocês precisam lutar contra isso. Porque é muito importante a gente ler a palavra de Deus, é muito importante a gente se encher com aquilo que Ele tem para nós. Porque quando você começar a ler, você vai começar a ver as histórias e, gente, é incrível o que Deus faz. Então, leia a Bíblia, apenas comece. Essa é a palavra, apenas comece. Então já anota essa dica aí no caderno, que é, o devocional não precisa ser perfeito. Você não precisa querer fazer algo extraordinário ali quando você está começando ali os primeiros passos.
Pensa assim como um bebê. O bebê, quando ele começa a querer andar, ele não vai dar passos certinhos que nem um adulto, que já anda muito mais tempo. Ele não vai conseguir se equilibrar, ficar muito tempo ali de pé, porque ele está começando. A mesma coisa é com a gente. A gente, quando vai começar a fazer um devocional, vocês não precisam se querer se cobrar tanto. Preciso fazer 1 hora, 2 horas de devocional. Não, comece aos poucos. Comece com 5 minutos de oração, leia ali um capítulo da palavra, mas não se cobre querer fazer coisas assim que você sabe que você não vai conseguir manter uma constância daquilo. Às vezes você está querendo fazer 2 horas de devocionais por dia, 1 hora, e às vezes você não está conseguindo nem fazer 15 minutos por dia. Então, devocional não precisa ser perfeito, ele só precisa continuar aumentando aos pouquinhos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que tem dúvidas de como fazer seu devocional e te aproxime ainda mais do Senhor, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós tenhamos cada vez mais relacionamento com Ele, porque nós precisamos conhecer o nosso Pai, assim como o Pai conhece o Filho. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e pessoas que precisam saber dessa mensagem. Muito obrigada. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.